difícil? É. Tá, tá. Beleza. Tá. Tá. Eu vou começar. Então, eu vou tentar começar bem fácil, né? Vamos ver se a gente consegue, né? Lá no vídeo, eu faço uma analogia com o campo gravitacional, né? Então, a gente primeiro fala do campo gravitacional para entender campo, né? Ó, então, por que que eu sei que aquela região do espaço tem o campo gravitacional, né? Por exemplo, tá lá o planeta Terra, tá lá o nosso planetinha, né? Por que que eu sei que aqui tem um campo gravitacional a uma certa altura, né? Porque se eu colocar um objeto aqui em cima de massa m, a Terra atrai para o centro dela com uma força chamada peso, né? Então, essa força gravitacional é a massa vezes o campo gravitacional. Então, do mesmo jeito, né, ó, se eu tiver uma carga, vou chamar de carga Qzão, né? Ela faz o papel da Terra. Como é que eu sei que ela criou um campo elétrico em volta dela? Porque se eu colocar uma outra carguinha Qzinho aqui, ó, essa carguinha Qzinho pode ser tanto atraída quanto repelida, né? E do mesmo jeito que o objeto tem massa m, esse aqui tem carga Q. E aí vai ter uma força, vou pensar, por exemplo, que é uma força também de atração, uma força elétrica, e eu vou fazer uma analogia. Então, eu vou falar que essa força elétrica aqui é o valor da carguinha vezes o campo elétrico. Do mesmo jeito que aqui era a massinha vezes o campo gravitacional, né? Mas daí você fala, nossa, professora, mas a gente acabou de usar a lei de Coulomb, né? Então, será que eu posso falar que essa força elétrica, se eu pensar na lei de Coulomb aqui, ó, eu tenho uma carga Qzinha, eu tenho uma carga Qzão separado por uma distância D, será que eu posso falar que essa força elétrica é K, ó, módulo de Qzinho, vezes módulo de Qzão, sobre a distância ao quadrado? Lógico que pode, né? Isso aqui, então, é Qzinho vezes Z? Sim. Quando eu tenho Qzinho de um lado e Qzinho do outro, eu corto. Então, eu encontrei uma equação para o campo elétrico produzido por Qzão, né? Quem que é o campo elétrico? É K, módulo de Qzão, que está produzindo o campo, sobre a distância ao quadrado, né? Então, olha que interessante, essa equação do campo elétrico produzido por essa carga. E é interessante, né? Porque se eu tenho a minha carga Qzão aqui, né? Eu posso calcular o campo a 1 centímetro, a 2, a 3, a 4. O campo está em volta da carga, né? A única diferença que tem em relação à Terra é que a Terra, o campo é sempre um campo atrativo. A carga eu vou ter dois campos, né? Isso é o tempo inteiro a gente vai ter que pensar isso. Se a carga for positiva ou a carga for uma carga negativa, a gente vai ter campos diferentes. Como é que eu testo o campo em volta? Colocando carga de prova sempre positiva. Então, eu testo, né? Assim, ó, se eu colocar cargas positivas aqui em volta, como é que vai ser o sentido da força que atua sobre elas, né? Então, ela é repelida pela carga maior, né? Por isso é que a linha de campo elétrico, numa carga positiva, aponta para fora da carga positiva. E se eu colocar em volta da carga negativa carga testes positiva, né? Eu sempre testo com carga positiva, a positiva é atraída pela negativa, ó. Então, as linhas do campo elétrico apontam para dentro da carga negativa e para fora da positiva. Então, isso aqui é o básico para vocês entenderem o conceito, né? Se você tem uma carga, dá para calcular o campo produzido por ela, é só o problema falar que distância que você quer. Agora, se você sabe o campo e coloca a carga naquele campo, você sabe a força que atua naquela carga. Então, essas duas equações são importantes, ó. E aí, o mais importante, se a carga é positiva, as linhas de campo apontam para fora, e se a carga é negativa, as linhas de campo apontam para dentro. Então, isso aqui, quem for ver o vídeo, essas são informações importantíssimas aí
para vocês trabalharem o vídeo, né? E aqui tem alguns exemplos, né? Olha, então, vocês estão conseguindo enxergar direitinho o exemplo? Ó, vou ler. Põe mais para aqui. Vocês estão conseguindo enxergar, né? Tá bom? Sim. Tá. Então vou ler, ó. A figura abaixo mostra 3 partículas de carga Q1. Essa que ele está colocando aqui, ó, é uma carga positiva, né? Ela vale mais 2 microcoulombs. Então, esse aqui é mais 2 microcoulombs. Q2, ela é negativa e tem o mesmo valor, ó. Só muda o sinal. Ela é menos 2 microcoulombs. E tem a carga Q3, que ela é negativa, ó. É menos 4 microcoulombs, ó. Todas situadas a uma distância d da origem. Então, a distância de Q1 à origem é d, a distância de Q3 à origem é d e a distância de Q2 à origem é d. O que ele quer? Ó, determine o campo elétrico total, campo elétrico é um vetor, né? Produzido pelas 3 partículas na origem. Aí está a parte mais importante. Se vocês vierem no atendimento e saírem entendendo isso, acho que é 50% dos problemas que vocês vão resolver, né? E acertar. Onde é que eu quero calcular o campo total? Né? Eu quero calcular o campo total na origem. Então, é aqui, ó. É aqui que me interessa. Então, o que você vai fazer, né? Você imagina que nesse ponto não tem nada. Mas é aqui que você vai imaginar a carga de prova. E para a gente, a carga de prova sempre vai ser positiva. Então, você quer descobrir o que está acontecendo nesse local do espaço, imaginando que tem uma carga positiva. Então, você vai falar, puxa, a carga Q1 é positiva, né? O que ela vai fazer com esse ponto P, né? Como ela é positiva, ela cria um campo divergente. Então, ó, ao longo da linha que une ela ao ponto que é a origem vai sentir um campo afastando da carga Q1, ó. Aqui eu chamo esse campo de E1, né? Agora, essa carga Q2 é negativa. Que tipo de campo ela vai produzir nesse ponto, né? Bom, se isso aqui é positivo e ela é negativa, então carga negativa, o campo aponta para dentro, né? Então, aqui eu vou ter um campo aqui, ó, apontando para dentro de E2. Esse campo aqui eu vou chamar de E2. Então, olha que interessante. E1 e E2 têm mesmo sentido e mesma direção. Eu posso somar, né? E a carga Q3 ela é negativa. Se ela é negativa, então aqui nesse ponto que eu quero, o campo está apontando para dentro da carga Q3. Então, ó, o campo aqui aponta para dentro. Esse aqui vai ser o campo que eu chamo de E3. Vocês querem que volte? Porque essa figura é importante. A partir dela que eu vou fazer as contas. Alguém quer que volte aqui? Legal. Então, é importante que a origem dos vetores, né? Sempre que você desenha um vetor, né? Campo elétrico ou força elétrica, você coloca a origem dele no ponto onde você está analisando, né? E ele pediu para calcular, ó, o campo elétrico das 3 partículas na origem. Então, puxa vida, se Q1 é positivo, que tipo de campo ela produz aqui? Ela produz um campo de afastamento, né? Então, esse aqui é o E1. Se Q2 é negativo, que tipo de campo ela produz aqui? Ela, E2, lembra, o campo aponta para fora da carga positiva e para dentro da negativa. Então, se Q2 é negativa, o campo aqui nesse ponto vai apontar para dentro da negativa. Tudo bem, Bruno? Você pode pensar que aqui você tem uma carga positiva e pode pensar o que essa carga positiva que eu estou colocando nesse local do espaço vai sentir na presença de Q1. Ela é repelida por Q1. O que essa carga positiva vai sentir na presença de Q2? Ela vai ser atraída por Q2. E o que essa carga positiva, que eu estou testando o espaço, vai sentir na presença de Q3, que é negativa? Ela vai ser atraída por Q3.
Então, quando você quer testar aquele ponto do espaço que não tem nada, você sempre coloca uma carga positiva para testar aquele ponto do espaço. Tudo bem? Então, agora, quantos vetores eu tenho? Eu tenho E1 e E2 que são iguais, porque são produzidos por cargas iguais à mesma distância, né? E aí, você tem o E3. O problema é que eu não dei a distância, né? Esse é o problema. Então, a gente não vai conseguir resolver o problema, vai ficar em função de D, né? Eu consegui descobrir que o E1 é igual ao E2, né? Então, a expressão dele vai ficar K módulo de Q sobre D ao quadrado. Essa é a expressão do campo produzido por uma carga. É parecido com força, né? Então, isso vai ficar 9 vezes 10 a nona. O valor tanto de Q1 quanto Q2 em módulo é igual. Então, aqui vai ficar 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, né? Isso aqui vai ficar 9 vezes 2, 18, né? 10 a nona com 10 a menos 6, isso aqui fica 10 ao cubo. Tudo isso aqui dividido por D ao quadrado. Então, o E1 e o E2 têm esse valor, né? Agora eu vou ver o E3. Bom, quem que é o E3 aqui, né? Oi? Ó, então vamos lá, Karina, a pergunta é importante, ó. Se ele pedisse a força entre a carga 1 e a carga 2, isso é K, módulo de Q1, módulo de Q2 sobre D ao quadrado. Mas ele não quer força, ele quer o campo, né? Tudo bem? Então, o campo produzido pela carga 1 é K, módulo da carga 1 sobre D ao quadrado. Tudo bem? Então, quando eu quero campo, é só a carga que produz o campo. Quando eu quero força entre duas cargas, é Q1 e Q2. Tudo bem? Isso, então, ó. Então, eu calculei o campo da carga 1 e da carga 2 são iguais e deu 18 vezes 10 ao cubo sobre D ao quadrado. E ele não deu o D, ele só falou que a distância era D, então eu deixo o D indicado. A resposta vai ficar em função de D. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o campo 3 aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar K, né? A carga 3 que produz o campo 3. Então, eu vou pegar o módulo de Q3, tudo isso sobre D ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 9 vezes 10 a nona. A carga 3, o módulo dela é 4 micro, então vai ficar 4 vezes 10 a menos 6, tudo isso sobre D ao quadrado. 9 vezes 4, 36, 10 a nona com 10 a menos 6 dá 10 ao cubo, sobre D ao quadrado. Tudo bem? Agora, o que é importante perceber é que aqui o E1 e o E2, eles estão juntos, ele tem mesma direção e sentido, né? Então, eu posso somar esses dois vetores e eu vou ter um vetor só ao longo dessa diagonal. Então, E1 mais E2, eu vou ter 18 vezes 10 ao cubo sobre D ao quadrado mais 18 vezes 10 ao cubo D ao quadrado. Isso dá 36 vezes 10 ao cubo D ao quadrado. E aí eu vou ter essa figura aqui, ó. Eu vou ter a carga, né, ó. Eu vou ter o E1 e o E2. Eu vou ter um campo aqui que eu vou chamar de ER', né? Quem é o meu ER'? Ele é a soma do E1 mais o E2, né? Então, vou fazer a continha aqui, ó. O E1 era 18 vezes 10 ao cubo D ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui, ó, 18 vezes 10 ao cubo sobre D ao quadrado, mais 18 vezes 10 ao cubo sobre D ao quadrado, né? Esse ER' vai ser igual. Como os denominadores são iguais, eu repito o denominador e somo os numeradores. 18 vezes 10 ao cubo mais 18 vezes 10 ao cubo dá 36 vezes 10 ao cubo. Então, é o valor desse campo aqui, ó, que é a soma do E1 mais E2. E tem o E3, que é o campo que está puxando para dentro da carga 3. Então, na figura aqui eu vou ter um E3, né? Esse aqui é o E3, que eu já tinha calculado.
O E3 vale quanto, né? 36 vezes 10 ao cubo d ao quadrado. E eles estão separados por quantos graus? 30 mais 30, 60 graus. Ó. Então, aqui eu tenho um ângulo que é um ângulo de 60 graus. Isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho, né? Esse vetor, então, deu 36 vezes 10 ao cubo sobre d ao quadrado. E aqui nós temos quanto? Ó, 36 vezes 10 ao cubo sobre d ao quadrado. Tudo bem? Como é que eu somo dois vetores inclinados de um ângulo que não é 90 graus? Usando a lei dos cossenos. Eles são iguais. Se o ângulo fosse 120, a resultante seria o próprio vetor. A gente acabou de ver isso, né? Mas é 60, né? Então, como é que eu resolvo isso, né? Eu teria que traçar paralela aqui ao primeiro vetor, a paralela ao segundo vetor, e aqui eu teria o campo resultante. O campo resultante estaria aqui, ó. Esse aqui é o R, vou chamar de resultante. Então, como é que eu uso a lei dos cossenos agora, ó? R ao quadrado vai ser igual a esse vetor ao quadrado, então, R' ao quadrado, mais o outro vetor, ó, mais E3 ao quadrado, mais 2 vezes E1 vezes E2, vezes cosseno do ângulo entre os dois, vezes cosseno de 60. Tudo bem? E aí a gente tem que usar a lei dos cossenos. Para simplificar isso aqui, eu acho que eu vou colocar que o D é igual a 1 metro. Só para ficar mais simples, né? Porque senão o problema vai ficar ruim de vocês enxergarem. Ó. Então, eu vou colocar que esse D aqui é igual a 1 metro, né? Eu vou fazer essa consideração. Fazendo que D é igual a 1 metro, mesmo assim dá trabalho, né? Quem que é R ao quadrado? É 36 vezes 10 ao cubo elevado ao quadrado, mais E3 ao cubo, que é 36 vezes 10 ao cubo ao quadrado, mais 2 vezes E1 vezes E2. Como E1 é igual a E2, então eu vou ter ó, 36 vezes 10 ao cubo, vezes 36 vezes 10 ao cubo, e cosseno de 60, isso é meio. Isso mesmo, cosseno de 60 é meio. Então, esse 2 que está multiplicando corta com esse 2 que está dividindo. 36 vezes 10 ao cubo vezes 36 vezes 10 ao cubo dá 36 vezes 10 ao cubo ao quadrado. Então, isso ficou R ao quadrado é igual a 36 vezes 10 ao cubo ao quadrado, mais 36 vezes 10 ao cubo ao quadrado, mais 36 vezes 10 ao cubo ao quadrado, né? Oi? Pois não? Não, nem. É porque, ó, quando a gente fez a continha, era 10 a nona vezes 10 a menos 6. 10 a nona vezes 10 a menos 6, deles deu todos 10 ao cubo. Todos deram 10 ao cubo, tá bom? Então, agora, ó, quanto é que dá 36 vezes 10 ao cubo ao quadrado, mais 36 vezes 10 ao cubo ao quadrado, mais 36 vezes 10 ao cubo ao quadrado, né? Então, é como se eu tivesse 1 vezes 36 vezes 10 ao cubo, mais 1 vezes 36 vezes 10 ao cubo, mais 1 vezes 36 vezes 10 ao cubo. Então, isso aqui dá 3 vezes 36 vezes 10 ao cubo ao quadrado. Tudo bem? É como se eu tivesse 1x mais 1x mais 1x. Então, eu tenho 3 vezes x. E x é esse 36 vezes 10 ao cubo ao quadrado. O expoente vira raiz, então quem que é o meu vetor resultante? É a raiz quadrada de 3, que multiplica 36 vezes 10 ao cubo ao quadrado. Então, ó, todo esse termo aqui está elevado ao quadrado. Como eu tiro a raiz quadrada dele, ó, aqui eu tenho 2 escondidinho, corta, então 36 vezes 10 ao cubo sai fora da raiz. Então, quem que é resultante? É 36 vezes 10 ao cubo, raiz de 3 newtons. Pronto, acabou. Newton por Coulomb, que isso é campo. Não acho fácil, não, acho isso aí difícil, né?
Eu acho essa questão difícil. Tudo bem? Vou fazer uma fácil, né? Senão vocês vão sair traumatizados. Tá. Tem duas fáceis, aliás, né? Posso fazer duas fáceis? Ó, são muito fáceis. Perto dessa que a gente fez agora, vocês vão ficar até felizes, né? Tem outra coisa importante sobre linha de campo, ó, e é muito importante, né? Então, a gente sabe que carga positiva, a linha de campo aponta para fora, né? Ó, o campo elétrico vai apontar para fora da carga elétrica positiva. E se a carga é negativa, a linha de campo elétrico aponta para dentro, né? Daquela carga que é uma carga negativa. Então, outra coisa importante, né? Quando você tem, por exemplo, uma carga, vamos supor que ela é positiva, né? Então, as linhas aqui estão apontando para fora, né? Ó. Então, vamos desenhar várias linhas aqui apontando para fora. Olha o que a gente sabe quando a gente desenha as linhas, né? Quando as linhas estão mais próximas, significa que naquela região o campo é mais forte. Conforme as linhas vão ficando mais distantes, o campo fica mais fraco. E é verdade, né? A linha está mais próxima, eu estou perto da carga, por isso que o campo é forte. As linhas estão mais afastadas, é porque eu estou mais distante da carga, por isso é que o campo é mais fraco, né? Então, quando você vê só linhas, vai ter região do espaço que só vai ter linhas assim, ó, linhas desenhadas, né? Onde é que o campo é mais forte? Aonde as linhas estão mais próximas. Onde é que o campo é mais fraco? Onde as linhas estão mais afastadas. Então, isso ajuda a fazer problemas de uma forma muito simples, né? Vou ler o problema 4. A gente vai fazer ele em uma tacada, né? Na figura abaixo, as linhas de campo elétrico do lado esquerdo têm uma separação 2 vezes maior do que as linhas do lado direito. Opa! Então, se a distância aqui, por exemplo, é x, ó, aqui a distância é o dobro, ó, é 2x. Opa, onde é que o campo é mais forte? Onde as linhas estão mais próximas, tá? Se o módulo do campo elétrico no ponto A, o ponto é aqui, é na região onde as linhas estão próximas, é 40 Newton por Coulomb, qual é o módulo da força a que é submetido um próton no ponto A? Então, a gente tem que lembrar lá do comecinho, ó. Porque se eu tenho o valor do E, do campo, como é que eu calculo a força, né? Se eu tivesse duas cargas, era a lei de Coulomb. Mas eu posso falar que a força é a carga vezes o campo aonde eu coloquei a partícula. Puxa, então no ponto A, o E, o campo elétrico, quanto é que é? 40 Newton por Coulomb. Que partícula eu estou colocando aqui, né? Aqui eu estou colocando o próton, e a carga do próton eu sei, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, resolveu o problema, ó. Então, se eu colocar um próton aqui, nesse ponto onde eu sei o campo elétrico, ele falou que o campo elétrico é 40 Newton por Coulomb, eu consigo calcular a força, é só fazer Q vezes Z. Não preciso nem usar a lei de Coulomb, né? A carga do próton eu sei, então isso fica 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu vou multiplicar pelo... Olha, eu podia até usar a unidade Coulomb, eu vou multiplicar por 40 Newton por Coulomb. Olha que interessante, ó. O Coulomb corta com Coulomb e a força fica em newtons, tá? 40 vezes 1,6 dá 64. Então, a força fica 64 vezes 10 a menos 19 newtons. Ficou clara a questão? Então, eu só uso a lei de Coulomb quando eu tenho carga A e carga B. Quando eu tenho campo no local e coloco uma carga naquele local, a força é fácil. A força é a carga que eu coloquei vezes o campo daquele local. Pronto, é só multiplicar que eu mato. E aí vem a letra B, né? Qual é o valor do campo elétrico no ponto B? Opa, isso então é mais fácil, né? Ó, aqui é 40, quando as linhas estão próximas. Aqui aumentou a distância, dobrou. Se dobrou, o campo ficou mais fraco, né?
Lembra? A linha está mais distante, o campo é menor. Quantas vezes menor? Se a distância era x e dobrou, então o campo vai ficar a metade. É diretamente proporcional à distância entre as linhas. Então, o campo no ponto B é igual ao campo no ponto A dividido por 2. Por que dividindo, né? Porque as linhas estão mais afastadas, então ele é menor. Por que dividido por 2? Porque a distância dobrou, então o campo fica metade. Então, isso é 40 dividido por 2, isso quanto é que é? 20 newton por cúbio. Acabou. Facinho? Tudo bem até aqui, gente? Então, esse aqui é um tipo de um exemplo mais simples, né? Não é uma coisa complicada, não. E o último que eu vou fazer, o 2 não dá, o 2 a gente leva muito tempo. Mas esse aqui é muito fácil também, ó. Esse exemplo 3, a gente faz em uma linha também, ó. Muito, muito fácil, né? Uma gota de óleo tem uma massa de 4 vezes 10 a menos 14 quilogramas, então já estou em quilogramas, né? E uma carga líquida de 4,8 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, você tem uma partícula aqui, ó, que tem massa e tem carga, né? Ele deu a massa e deu a carga. Uma força elétrica dirigida na vertical para cima, então aqui tem uma força elétrica para cima, equilibra a força da gravidade e a gota fica em equilíbrio. Então, a força elétrica puxa a partícula para cima e a força gravitacional está puxando ela para baixo. Pelo fato da força elétrica equilibrar a força-peso, a força da gravidade, é por isso que a gotinha de óleo fica em equilíbrio. Qual a direção e o módulo do campo resultante? Opa, do campo elétrico, né? Então, o que a gente sabe, né? Se ela está em equilíbrio, é porque a força elétrica é igual à força-peso. Facinho, né? Quem que é a força-peso? É a massa vezes a gravidade. Quem que é a força elétrica, né? É a carga vezes o campo elétrico, porque aqui eu tenho um campo, eu não tenho duas cargas. Então, força elétrica é a carguinha que eu coloquei aqui vezes o valor do campo naquele local. Como é que eu encontro o campo? É a massa vezes a gravidade, carga está multiplicando, passa dividindo. Acabou. Eu tenho a massa que ele deu, 4 vezes 10 a menos 14. Vou considerar que a gravidade é 10. E quem que é a carga? 4,8 vezes 10 a menos 19. Está resolvido o problema, né? Então, a gente vai ter 4 vezes 10 a menos 14, vezes a gravidade, que é 10, dividido pela carga, que é 4,8, vezes 10 elevado a menos 19. Tudo bem? O que eu poderia fazer, né? Talvez pudesse ajudar. Para não... 4 vezes 10, isso aqui fica 40, dividido por 4,8. 10 a menos 19 passa para cima, 10 a mais 19, menos 14 com mais 19 dá 10 a quinta, né? Eu só vou pedir para alguém dividir 40 por 4,8. Isso aqui vai dar, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Obrigada, obrigada. Então, a gente acabou de achar, ó. Pronto, o campo elétrico aqui é igual a 8,33 vezes 10 a quinta, o quê? Newton por coulomb. E vocês perceberam que ele não é tão difícil, né? É um problema que você sabe que a partícula está em equilíbrio, ele falou que a força elétrica é para cima e a gravidade puxa para baixo. Se a partícula está em equilíbrio, a força elétrica é igual ao peso. Mas aqui a força elétrica não é entre duas cargas, é uma carga colocada num campo. Então, força elétrica é Q vezes Z, é igual a mg. C que é o E, carga está multiplicando, passa dividindo. Tudo bem? Então, a gente vai dar uma paradinha, ó. Eu fico devendo para vocês, para próximo atendimento, a questão número 2, tá bom? Essa aqui não, essa aqui, vocês vão perceber que quando vocês têm várias cargas e tem que usar vetores, é que é o mais complicado, né?
é aquilo que vocês sofrem um pouquinho mais. Tudo bem então, gente? Tranquilo? Olha, eu não tenho palavras para agradecer o que vocês fizeram hoje, viu? Muito obrigada, sim, um beijo no coração de cada um. Obrigada mesmo. Obrigada do fundo do meu coração. Muito obrigada. Fiquei muito feliz, muito feliz. Imagina. Agora tome uma aguinha que vocês têm atendimento 2 ainda hoje, não tem? Eita, o que que é? Qualitativa? Então vai que tá pesado. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, manda mensagem que eu já tô dormindo. Então agora não tem problema não. Não tem problema de falar, eu vou cansar a professora. Pode mandar que eu atendo, tá bom? Já tô mais descansadinha, tá? Boa noite, Ju. Obrigada. Fica com Deus. Boa noite, Laura. Boa noite. Tchau. Também amo vocês, Ju. Um beijo. Ou vou... Você também, Adriana. Fica com Deus. Tchau.
Oi, Mariana. Oi, Gervásio. Tudo bom? Graças a Deus. E vocês estão bem? Oi, Mariana. Você tá bem, minha linda? Ah, que bom, que bom. Fico muito feliz de ver vocês, viu? Muito mesmo. Tá muito linda. Saudade. E vocês estavam em cálculo? Tá bom, tá bom. Então vamos lá. Vocês chegaram a ver a videoaula, viram alguma coisa? Como é que foi? Hoje ainda não? Então acho que o Gervásio chegou a ver. Opa, peraí que a Rosimeire tá entrando. Ah, eu faço, maravilhoso. Ah, você vai rir quando eu fizer, você vai rir de tão fácil que é. Ah, esse exercício é muito legal. Eu vou fazer sim, pode deixar. Deixa eu ver. Será que tem mais alguém para entrar? Não mais ninguém? Eita, nós. Vocês devem estar achando física fácil, né? Começa a dar umas coisas mais difíceis para vir no atendimento aqui. Mas tá bom. Eu? Por quê? Tá marcando aí que tá gravando? Ai, peraí que eu tô. Ai, como é que eu faço? É porque eu tava gravando no outro atendimento. Acho que ele continua. Eita. Não, mas não tá aparecendo o botãozinho. Ah, é o computador. Peraí, peraí. Eu já sei, já sei, já sei. Ah, pronto, pronto.